Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam muito bem-vindos à Igreja Cristã Virtual, conectando vidas para melhor. Eu sou o pastor Reinaldo Pitanga e hoje nós vamos falar um pouco sobre Mateus capítulo 6, versículo 3, o início das bem-aventuranças, onde Cristo diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Em algumas versões falam bem-aventurados os pobres de espírito, ou felizes os pobres de espírito. Enfim, a pobreza como sinal de humildade, como sinal de reconhecimento pessoal de que nós somos e devemos viver com humildade, com modéstia, dentro de nossa própria vida pessoal. E esse é um ensino muito importante, um dos ensinos mais importantes do Evangelho de Jesus Cristo. E por quê? Porque muitas coisas que nós, infelizmente, falamos, pensamos e praticamos em nossa vida cotidiana, principalmente quando nós praticamos e dizemos contra as outras pessoas, elas são motivadas, elas têm como gatilho inicial, como estímulo inicial, a falta de humildade, que é justamente a arrogância, o orgulho, a prepotência nossa, vamos dizer assim. E a humildade de espírito, ou nós sermos espiritualmente pobres, espiritualmente humildes, nós termos esta consciência, não é uma frase vazia, não é simplesmente repetir ou acreditar que aquilo que está escrito é a palavra de Deus e pronto. Não, aquilo tem que se converter não apenas em crença nossa, né, uma aceitação real nossa, com base naquilo fazer sentido, naquilo ser um ensino virtuoso. Né? Eu sei que o que eu vou dizer pode não ser um consenso dentro da igreja cristã, nem dentro da religiosidade de um modo geral, mas quando nós lemos algo que é reconhecido como palavra de Deus, ou como uma boa tradição religiosa, seja no cristianismo, no judaísmo, né? O pessoal muçulmano, enfim, nós temos que ponderar isso na própria vida real, cotidiana de nossa existência. Não quer dizer que nós, como seres humanos, como criatura de Deus, nós devemos nos igualar a Deus de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós vivemos, existimos sob o senhorio de Deus. Né? Então, a humildade de espírito é nós termos exatamente isso, um espírito humilde. E o que seria, nesse sentido, o espírito? A nossa essência. Eu creio que nós não estamos falando aqui, nesta frase, nesse ensino, sobre a questão espiritual no sentido metafísico, no sentido da alma, no sentido de quando nós, eu e você, falecermos fisicamente e nós irmos para o céu, nós estarmos, como se normalmente compreende, estarmos diante de Deus em espírito, né? Ou seja, eu vou estar como uma alma, uma existência espiritual diante da existência espiritual de Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui, a minha compreensão nessa mensagem que eu quero passar para vocês é no sentido de essência. A nossa essência de vida, minha e de vocês, ela deve ser humilde. Nós devemos reconhecer que nós não somos melhores do que o outro ou do que os outros, em nenhum sentido. No máximo, obviamente, por uma questão de bom senso, nós podemos deduzir, nós podemos inferir, nós podemos acreditar e defender a ideia de que nós estamos, entre aspas, em um patamar, vamos dizer assim, um pouco mais virtuoso, né? Ou superior àquelas pessoas que vivem praticando crimes, principalmente crimes hediondos, crimes violentos, crimes agressivos, crimes que prejudicam muitas pessoas e que levam à morte. Né? Estupro,
latrocínio, assassinato, sequestro, tráfico de droga, enfim, tráfico humano. Né? Então isso é realmente uma coisa abjeta. Né? Não há como comparar com a vida de um cidadão normal, um cidadão de bem. E não estou falando aqui como slogan de partido político nenhum. O cidadão de bem é aquele que erra, aquele que comete pequenos equívocos, ou sucessivamente ou não, mas que não tem uma vida motivada e regularmente envolta na prática, no desejo e na prática de crimes e de coisas ruins e perversas. Então, esse ensino de Deus, esse ensino de Cristo, bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito, os humildes de espírito, os espiritualmente humildes, eu quero crer, eu compreendo, que é sobre a nossa essência, nós entendermos que somos irmãos, que nós estamos no mesmo patamar existencial aqui na Terra, todos sob o senhorio e o juízo de Deus. Não importa como você entenda a Deus, como você creia qual é o nome de Deus, se você tem uma cultura judia, se você tem uma cultura cristã, se você tem uma cultura muçulmana, se você tem uma cultura budista, se você por algum motivo é um agnóstico ou um ateu, não importa. Mas se nós compreendemos Deus como a existência perfeita, a existência plena, a existência eterna, na qual tudo tem origem, na qual tudo subsiste e que de alguma forma, na qual todos sempre estaremos vivendo, essa humildade de espírito, essa essência humilde em nossas vidas, é o que eu entendo que esse ensino quer dizer. Essa essência humilde é que nos possibilita vivermos, termos à nossa disponibilidade o reino de Deus, o reino do céu, o reino dos céus, como muitas vezes se diz. Ou seja, nós estaremos diante de Deus com tranquilidade, sem pavor, sem medos, sem receios, já hoje, já agora, se nós tivermos efetivamente humildade de espírito, se nós levarmos uma vida humilde, com uma mentalidade humilde, com pensamentos humildes, falas humildes e práticas humildes, né? Reconhecendo uns aos outros, todos como irmãos, e nos ajudando mutuamente naquilo que nos for possível, inclusive no ensino, principalmente talvez no ensino, porque o ensino do ponto de vista do médio e longo prazo, o ensino, a educação, a preparação, a estruturação é o que faz com que a pessoa realmente tenha uma vida com maiores possibilidades de sucesso. Não de sucesso necessariamente financeiro ou de fama, de reputação, mas sucesso de vida, né? De felicidade, de humildade, de dignidade, enfim, aquilo que nos faz viver e caminhar de forma virtuosa, de forma segundo é aquilo que Deus nos ensina, é aquilo que Deus nos criou para vivermos. É através desta humildade, desta consciência de humildade, dessa vida consciente em humildade, uns iguais aos outros, em fraternidade, em espírito, fugindo do que é ruim, negativo, perverso e cultivando e nos aproximando cada vez mais daquilo que é virtuoso, bom, digno, construtivo e edificante, é que nós viveremos hoje, já, mesmo com nossas limitações físicas nessa dimensão terrena, o reino de Deus. E um dia, quando nós estivermos efetivamente vivendo apenas em espírito, ou como alguns creem, em outra dimensão, e nós estivermos aí diante de Deus sem nenhum empecilho de pecado, de dúvida, de medo, de pavor, de limitação física, de limitação biológica, de limitação material,
com o pensamento livre, com o pensamento humilde, com o espírito humilde, nós viveremos aquilo que efetivamente Deus tem para nós. E neste momento, inclusive, se nós estamos aqui na Terra, você pode observar, por exemplo, que as pessoas que vivem ao seu redor, que têm uma mentalidade humilde, que têm uma prática humilde, que vivem em sua essência na humildade, na percepção de que não são melhores do que ninguém, que aceitam melhor a realidade como ela é. Observe, eu tenho certeza que você vai lembrar de algumas, ou possivelmente de várias pessoas, sejam pessoas próximas a vocês, sejam pessoas mais famosas que vocês veem na internet, na televisão, em revistas ou jornais, enfim. Vocês verão aquelas pessoas, mesmo quando elas passam por tribulações, por medos, por angústias, por doença física, emocional, né? Por qualquer ameaça espiritual também, enfim, questão de desemprego, questão de falta de recurso financeiro, elas, mesmo assim, apesar dessa tormenta que elas possam viver, elas conseguem viver de uma forma mais amorosa, mais serena, mais tranquila. Elas mantêm aquela humildade, aquela essência de reconhecer que não tem controle sobre as coisas, que nós somos iguais e que nós estamos abaixo de Deus. E isso é o que eu gostaria de falar hoje para você, meu irmão, para você, minha irmã. Não é uma questão dogmática. Eu tenho evitado muito, nos últimos anos eu mudei muito a minha maneira de pensar e de falar e de viver também. Estou me afastando cada vez mais das questões dogmáticas e doutrinárias, digamos assim, porque quando se fala em doutrina e dogma, tanto no meio religioso, como no meio político, como no meio social de um modo geral, normalmente a ideia que está embutida nessa forma de proceder é lhe dizer algo, ou nos dizer algo, que nós temos que aceitar por obrigação e vivermos daquela forma, sem questionar, sem pensar, sem caminhar adiante, talvez. E para quem vive buscando efetivamente viver de forma virtuosa, para quem vive buscando conhecer a verdade, as melhores verdades, porque tem verdades também que são ruins, perversas, né? Mas a verdade no sentido do crescimento, do aperfeiçoamento, nós sabemos que nós não podemos colocar simplesmente um teto, paredes, muros em nosso pensamento, em nossas palavras, em nossa prática diária de vidas. Né? O limite é o bom senso, o limite é a virtude, o limite é a intenção ser boa, a prática ser boa e a repercussão daquilo que nós pensamos e dizemos e fizemos também ser algo bom, positivo e construtivo. Mas a vida é dinâmica, a vida vai se manifestando dia após dia e muitas vezes, frequentemente, nós não encontraremos pura e simplesmente a resposta imediata para os nossos medos, as nossas angústias, para as nossas necessidades materiais, emocionais e espirituais, simplesmente a resposta em algo que já foi escrito ou que já foi dito. Até porque nós não temos acesso a todas as informações disponíveis, né? A nossa memória também não consegue guardar e buscar rapidamente tudo que nós já vemos, tudo que nós já lemos, tudo que nós já vivemos. Então, a humildade nos traz a esse lugar de reconhecer nossos limites e, a partir desses limites, onde todos nós estamos iguais diante de Deus, nós buscarmos sempre aquilo que é bom, que é digno, que é construtivo e que possa nos ajudar a efetivamente a vivermos o reino dos céus, o reino de Deus, já a partir de hoje e de agora e para todo sempre. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu ensino,
que Tu continues, Senhor, nos abençoando, que cada um de nós, Senhor, seja humilde em espírito, que cada um de nós reconheça que tem que diminuir para que Tu cresças, Senhor, que nós temos que olhar para Ti com o devido amor, com o devido respeito, Senhor, sabendo que de Ti só vem ensino puro, ensino bom, ensino justo, ensino digno, ensino que promove a vida, a saúde e o bem-estar, Senhor. Que nós possamos viver cada vez mais conscientes da necessidade de Ti em nossas vidas. Nós queremos que o Teu Espírito Santo, a Tua essência santa, a Tua essência de santidade, seja manifesta em nossas vidas, dia após dia, do amanhecer ao anoitecer, que nós sejamos felizes ao máximo da forma como nós conseguimos viver hoje, com os recursos que temos, com a sabedoria que temos, mas que nós não nos acomodemos, Senhor, que nós queiramos sempre mais, não por orgulho, não por soberba, não por interesse medíocre, mas queremos mais para sermos mais parecidos contigo, Senhor, como Tu manifestaste diante de nós na pessoa de Jesus Cristo. Que nós sejamos humildes de espírito, que nós sejamos menos orgulhosos, menos arrogantes, menos soberbos, menos possessivos, que nós evitemos julgar o próximo como se nós estivermos efetivamente acima de alguém, como se nós fôssemos melhor do que alguém que nós não somos, e que nós sigamos, Senhor, caminhando sempre com o Teu apoio, com o Teu amor, com a Tua santidade, com o Teu Espírito de santidade, dia após dia, hoje e eternamente, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos desde já, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta é a Igreja Cristã Virtual, conectando vidas para melhor. A graça e a paz de Jesus Cristo esteja sempre com todos, hoje e eternamente. Até breve.